E olha, gente, no último dia 12, uma jovem de 18 anos e um bebê de apenas um mês sofreram queimaduras na casa onde eles moram, lá no bairro do Poço. O acidente aconteceu quando Nathalie do Nascimento tentava acender com álcool de posto um fogareiro improvisado. O material inflamável era usado porque, segundo ela, os vizinhos e ela não tinham dinheiro para comprar gás de cozinha, né? Um botijão de gás. É uma triste realidade, não é mesmo? Mas essa, sim, é a realidade de muita gente. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que está com o Corpo de Bombeiros para fazer esse alerta, porque tem gente que continua insistindo, né, nessa solução que é, claro, mais barata, caseira, mas extremamente perigosa. Porque o álcool é um líquido muito inflamável e traiçoeiro. Muito perigoso, gente. Pode trazer marcas para a sua vida inteira. Então, presta atenção nessas informações que o Neto vai trazer ao vivo agora aqui com a gente, com o Corpo de Bombeiros, né, Neto? Olha, Bia, segundo o último boletim atualizado do Hospital Geral do Estado, a Nathalie estava em estado estável, já que ela continua internada no Centro de Tratamento de Queimados. Então, o estado de saúde é considerado estável. Mesmo assim, ela continua lá no HGE. O bebê de apenas um mês já teria sido liberado, mas o tenente Diego Pérsia, que está aqui do meu lado, do Corpo de Bombeiros, diz que recebeu uma informação que o Corpo de Bombeiros também está averiguando de uma possível volta do bebê para um tratamento. Antes da gente voltar a esse assunto em detalhes, a gente vai falar sobre o perigo dos líquidos inflamáveis na hora de tentar cozinhar, de fazer uso doméstico em casa. Tenente, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Conta pra gente, antes da gente entrar, o senhor estava falando que não apenas o álcool do posto de gasolina, mas outras substâncias inflamáveis, vocês já têm o registro que a população anda utilizando para tentar fazer o fogo e cozinhar em casa, né? Boa noite. Nós do Corpo de Bombeiros agradecemos essa oportunidade de falar sobre esse assunto, esse tema que é importante. E como a gente observou na notícia da jovem, está ocorrendo muito por uma falta de não ter o recurso suficiente para conseguir o GLP, o pessoal substituir o gás por líquidos inflamáveis. O maior perigo desses líquidos inflamáveis é que são substâncias geralmente voláteis, aquelas que são acessíveis à população, como o álcool 70 que a gente encontra no supermercado, o álcool anidro que a gente encontra nos postos de combustíveis, a própria gasolina e o querosene. São líquidos que a gente observa que são utilizados em substituição ao gás para fazer utilizar na sua cozinhamento do alimento. E por ser inflamável, esse líquido ele toma todo o espaço. Então a sua combustão ela pode ser em qualquer local desse espaço e aí gera um perigo muito grande para quem está utilizando. Pois é, um altíssimo risco, né, que foi infelizmente o que aconteceu com a Nathalie. Então como é que a população pode fazer? Então deve ficar ao máximo longe dessas substâncias, tenente, nunca utilizar para acender fogo. Tem gente até que está utilizando agora para acender fogueira do São João. Então a gente desaconselha o uso dessa substância para fazer o fogo. Sempre orienta para ser utilizado para o cozimento de alimentos o GLP. Caso não tenha acesso a esse recurso, se for utilizar outro recurso, que seja alguma coisa como um fogo a lenha, utilização de carvão no ambiente arejado. Mas nunca utilizar esses líquidos inflamáveis, que eles são muito voláteis e podem causar, como a gente observa, uma combustão em outros ambientes, inclusive no próprio usuário. Pode gerar queimaduras de vários graus. Tenente, até o próprio GLP, que é o gás de cozinha, né, requer muito cuidado na hora da utilização por causa de acidentes também, por causa dos riscos, inclusive com a mangueira, né, tem todo esse cuidado. Em relação ao GLP, é interessante frisar isso e que você mencionou, em relação à validade da mangueira, validade do registro e até onde se adquire esse GLP, para que também não tenha danos. Sempre fazer a manutenção no seu fogão para que também a gente não tenha nenhum acidente. Tenente, infelizmente o bebê da Nathalie estava muito próximo a ela na hora que ela foi acender o fogo. Criança nunca, a gente sabe, a gente reforça, nunca chega perto, nunca está perto do fogo, seja lá em GLP, em outro tipo de substância, né? É muito comum ocorrer acidente doméstico, e principalmente no ambiente de cozinha, no lar. Então a gente sempre recomenda ter um certo cuidado, principalmente próximo ao fogão, por exemplo, panela, os cabos sempre voltados para dentro para que não esbarrar. Se estiver utilizando, sempre
é evitar que a criança chegue perto daquele local para que não aconteça esse acidente. E como é um líquido volátil, no caso, ele pode pegar em qualquer ambiente por causa dos seus gases que também entram em combustão. Tenente, muito obrigado pelas informações. Bia, ainda de acordo com dados do Hospital Geral do Estado, até agora foram realizados 13 atendimentos lá no setor de atendimento às vítimas de queimaduras por conta de do uso doméstico de substâncias voláteis. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 26 atendimentos durante o ano todo. Volto para você. Muito obrigada, Neto. Super importante a gente tratar desse assunto aqui, porque as pessoas que realmente não têm como comprar o gás de cozinha, que inclusive teve um reajuste aí de 16%, um dos mais recentes reajustes da ANP, então está cada vez mais caro, um reajuste muito alto, e muitas pessoas que já nem podiam comprar estão cada vez mais longe dessa possibilidade de tirar aí 100, 110 reais do orçamento doméstico, às vezes o salário mínimo, porque não consegue, ou faz a feira, né, paga o aluguel, paga outras contas básicas, ou compra um botijão de gás. Então tem pessoas que vivem na pobreza, na miséria e não compram faz tempo. Usam essas outras alternativas que são totalmente desaconselháveis, como o bombeiro acabou de falar. E ele já deu aí a dica, então, né? Eu só queria que ele frisasse isso. Qual é a alternativa, então, Beatriz? O pessoal não vai ficar sem cozinhar, o pessoal tem que comer. Tem que cozinhar em casa. E quem não pode hoje, infelizmente, comprar. A gente tem que falar dessa realidade, né? Porque não adianta dizer, não use querosene, não use etanol, não use álcool. Então faz o quê? Ele falou aí, não sei se você não prestou atenção, mas ele deu a dica que a gente está falando, infelizmente, para quem não pode comprar, que é usar o carvão ou a lenha. São fontes muito mais seguras, não é isso? Exatamente. E escolher um local arejado para se utilizar nunca em um ambiente fechado. Perfeito. Então, escolher o ambiente, o local arejado, perto de uma área aberta, porque se de repente você perde ali o controle do fogo, não corre o risco de incendiar as dependências da sua casa, de pegar fogo em material muito inflamável, né, como é o plástico, por exemplo, o tecido. Então, gente, se você hoje vive essa realidade, infelizmente não pode desembolsar aí R$100 ou até menos, né, porque tem até o auxílio gás, que o governo federal já criou diante dessa dificuldade. Mas boa parte da população ainda não teve acesso a esse benefício, ou pela burocracia envolvida, ou porque pega aquele valor que só dá para comprar metade, né? O auxílio gás, ele não é o valor inteiro do gás. Ele corresponde só a metade do valor. Então, tem pessoas que não conseguem sequer inteirar para comprar o botijão. Então, tá aí a dica do bombeiro. Faça, então, a chama na tua casa usando carvão ou lenha, tá? É o mais recomendável. Olha, Neto, muito obrigada pelas suas informações. Também agradeço aí ao Corpo de Bombeiros pela disponibilidade. Até daqui a pouco, Neto. Pois é, a gente não queria, né, gente, ter que falar disso, né? De uma situação de tanta pobreza que as pessoas não têm sequer um acesso básico ao botijão, diante dessa inflação que nosso país está sofrendo em tudo que é tipo de combustível. E o gás não é só para quem está fazendo transporte, né, por aplicativo, é para quem está em casa, é básico para sobreviver, é cozinhar. É lamentável que a gente chegue a esse ponto de ter que dizer para você que está em casa como é que você faz fogo sem ter dinheiro para comprar o gás. Que a gente não tem uma política que torne o acesso muito mais fácil para quem não tem dinheiro, infelizmente. Mas está aí, se for para fazer de uma maneira mais segura, jamais comprar o etanol, porque é muito inflamável e muito traiçoeiro. Você viu aí, né? Um bebezinho de 1 mês, gente, está internado porque teve essas sequelas, essas queimaduras, e a mãe também. Então poderia ter sido uma tragédia, com certeza um trauma. A gente espera que todo mundo se recupere, tá bom?